pra você, querida Isabel Vasconcelos e a querida Erci Ayala. Milhões de beijos. Bom, e nós estamos aqui com a imagem da TV da Avenida Paulista, aqui na TV Gazeta, que fica na Avenida Paulista, a nossa Gazeta CNT, e o trânsito, para variar, já começa a ficar um pouquinho mais lento, sentido Paraíso Consolação. Ah, e aliás, né, hoje, sexta-feira, o trânsito é sempre mais complicado. Sem rodízio, então, tá todo mundo na rua. E você que está em casa fica sabendo de tudo assistindo Mulheres. Por exemplo, aquilo que você tem que prestar mais atenção quando tem 40 ou mais. Não é, Isabel Vasconcelos? 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Nossa, Klaus, só é. Quando a gente tem 40 ou mais, a gente tem que prestar muito mais atenção nas coisas e principalmente na nossa saúde, né? Porque chegou a hora, não é que a gente vai ficar doente, mas chegou a hora de começar a pensar em se prevenir para não ficar doente, porque as chances começam a ficar, parece que maiores. Eu já falei isso aqui, né? Envelhecer é duro mesmo, viu? Não adianta ficar botando florzinha, não. Agora, tem que fazer isso com saúde e alegria. E uma coisa que nós, mulheres de 40 ou mais, precisamos muito é de diálogo com o nosso médico, tá certo? Agora você vai me dizer, ô Isabel, mas o médico não tem tempo nem de atender a gente direito, a situação da saúde é muito complicada. É muito complicada, o médico não tem tempo, o médico sofre pressões, paga patos que não tem nada a ver com ele, mas a opinião pública coloca nele, um monte de situações que você está cansada de saber, eu também. Mas ainda assim, nós precisamos sim tentar dialogar com os nossos médicos, porque é a nossa vida que está ali. É a nossa vida hoje, amanhã, a nossa velhice saudável, é tudo que está aí posto em jogo, né? E só o nosso médico vai nos ajudar nesse particular. Por isso está aqui comigo nosso coordenador científico do 40 ou mais, que é o Dr. César Eduardo Fernandes, como você já sabe, professor da Santa Casa de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Climatério e tal. Então, doutor César, apesar de tudo isso que eu já citei, dos problemas que a gente tem no atendimento, dos problemas que tem os senhores, que temos nós, pacientes, ainda dá para a gente manter um diálogo franco, aberto e produtivo com o nosso gineco? Boa tarde, Isabel. Eu acho que hoje a gente tem a oportunidade de abordar um assunto do maior interesse, que é desta relação do médico, em particular do ginecologista, com a paciente que atende. Com o evoluir da medicina, hoje praticamente a gente não tem mais o médico de família, aquele médico generalista, que eu me lembro na minha infância, ia até as nossas casas e era, além de médico, um amigo, um conselheiro e dispunha de tempo para exercer esse papel. Com a ausência desse médico, o ginecologista passou a ser para a mulher o médico que dá atenção tanto aos cuidados da especialidade quanto a cuidados de natureza geral. Quer dizer, vir assim mais ou menos como se fosse o clínico geral da mulher. É esse o papel que o ginecologista acaba tendo, né? Exatamente, ele é o clínico geral da mulher. Ele é o médico de atenção geral à saúde da mulher. A mulher começa com o ginecologista muito cedo, na adolescência, por ocasião da primeira menstruação, quando começam o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Via de regra, as mães levam as filhas ao ginecologista para um primeiro contato. Depois o ginecologista, ao longo da vida, continua com essa paciente para orientação na iniciação sexual, no planejamento familiar, ao longo das gestações, e depois, de 40 ou mais, esse contato se estreita e essa confiança já se estabeleceu, porque precisa a mulher de uma série de cuidados a partir dessa etapa da vida. E precisa mesmo, né, minha amiga? Não adianta a gente ficar se iludindo. Não, imagina, comigo não vai acontecer nada, não tenho onda de calor, não tenho nada. Vai acontecer, né, doutor, com 40 ou mais, não tem muito jeito de escapar. São todas as mulheres que precisam de todos esses cuidados mesmo? Eu acho que depois de 40 ou mais, a mulher ela já deve fazer isso anteriormente, mas com muito mais razão depois dessa faixa de idade. Aliás, os homens também, né? Embora os homens de mulher, não, né? Os homens deveriam proceder da mesma maneira. Verdade é que os homens são muito mais omissos em relação a essa questão do que as mulheres. As mulheres vão periodicamente ao seu médico, ao seu ginecologista, particularmente para prevenção de câncer ginecológico e para cuidados de saúde de um modo geral. O ginecologista tem nesse momento a obrigação de estar atento para as condições da saúde da mulher, mesmo aquela atenção que não diz respeito à própria especialidade.
Então tem que ver se essa mulher ela é portadora de hipertensão arterial, se ela está tendendo a ganhar peso, se está tendendo a obesidade, se é portadora de diabetes, enfim, dar cuidado de atenção geral. O ginecologista também não está contente com essa falta de tempo que ele tem para com as suas pacientes. Ele gostaria de ter muito mais tempo para as suas pacientes. Nessa relação médico-paciente, os dois interessados são o médico e o paciente. Muitas vezes hoje as pacientes vão ao médico através de um convênio, de um plano de saúde, e entre o médico e a paciente sempre tem um intermediário que recebe da paciente e paga o médico. E no mais das vezes quer operar esse sistema com saúde, fragilizando essa relação, esse sistema com lucro, melhor dizendo, fragilizando essa relação médico-paciente, aviltando os honorários médicos, fazendo com que os médicos precisem ter menos tempo, disponham de menos tempo para atender as suas pacientes. Isso para a mulher é complicado. Principalmente tem um tema que é muito mais complicado nessa relação médico-paciente para nós de 40 ou mais. Por exemplo, as mudanças na nossa sexualidade, que elas ocorrem, a gente já discutiu isso aqui com vários profissionais, a gente sabe que isso acontece. E aí? Se já é difícil conversar com o médico, como conversar com o médico sobre sexualidade, não é? A sexualidade é uma coisa muito íntima de cada pessoa e, em geral, são dois os profissionais da área médica que têm acesso à sexualidade das pacientes. O ginecologista, pela confiança que ele estabeleceu com as pacientes, e, eventualmente, o psiquiatra, psicólogo, sexólogo, mais voltado às questões comportamentais. Mas deve ser bem mais fácil conversar com o seu psicólogo ou seu analista sobre a questão da sexualidade do que com o seu ginecologista. Exatamente, né? Mas o ginecologista, ele é mais acessível para a maioria das pacientes, ele tem que estar treinado em relação a essas questões, para que ele possa oferecer espaço, indagar sobre esses problemas, sem o que a paciente não se sente encorajada a manifestar qualquer transtorno de sexualidade. Entre os médicos se discute isso? O ginecologista, nos dias atuais, está muito mais preparado para essa questão da sexualidade. A sexualidade, ela envolve uma série de questões, não é? A sexualidade envolve a cultura da paciente, de que maneira ela vê sexo, se sexo é uma questão vinculada apenas à procriação ou se também é uma questão que envolve prazer. E é nesse contexto que deve ser vista a sexualidade. Lembrar que a sexualidade tem a ver com hormônios, tem a ver com o parceiro. Se o parceiro sexualmente está bem, a troca afetiva e sexual pode se fazer melhor. E o ginecologista tem que estar treinado a isso, porque se o ginecologista não abordar essa questão, no mais das vezes, a maioria das mulheres não tem com quem discutir esse assunto. E aí fica complicado. E às vezes é só conversar um pouquinho, a gente resolve aquilo que para nós parece um problemão e a gente descobre que a nossa amiga ali do lado também tem e que para o médico não é nenhum bicho de 7 cabeças. Afinal de contas, ele está lá, né, minha amiga, para te atender. Vamos tentar criar uma relação mais legal entre nós e os nossos médicos, né? Doutor César, muito obrigada. O senhor queria dizer mais alguma coisa? Só para ilustrar o nosso raciocínio, existem queixas que são queixas muito simples, como, por exemplo, a secura da vagina, que acomete algumas mulheres, particularmente depois da menopausa. Que são de solução até simples, que são de solução relativamente simples. Às vezes a aplicação de um creme com hormônios na vagina ou a reposição de hormônios por boca já pode resolver facilmente essa questão. Te agradeço as perguntas que me foram feitas. Muito obrigado. Obrigado, senhor Dr. César. Obrigada, Clau. Um beijo. Aquele fim de semana, a gente volta semana que vem com 40 ou mais. 40 ou mais. Oferecimento White, líder mundial em saúde feminina. Um beijo pra você também, Isabel, obrigada. Daqui a pouquinho, Antônio Guerreiro Gastão abre a agenda da semana para você curtir São Paulo.